Bom dia, galerinha dos segundos anos do CEPI Cecília Meirelles. Aqui é o professor Danilo de Química e hoje nós começaremos nosso conteúdo do segundo bimestre com o tema Termoquímica. Termoquímica é o ramo da termodinâmica que foca no estudo do calor liberado ou absorvido durante as reações químicas, quando os reagentes têm suas ligações químicas quebradas e os produtos são formados. Na natureza, a energia ela pode ser convertida em diferentes formas. Por exemplo, a energia térmica relacionada ao calor, ela pode ser convertida em energia elétrica. A energia ela também pode aparecer como luz, como trabalho, como energia elétrica, mas na termoquímica nós estamos interessados na energia liberada ou absorvida como calor em vários processos químicos. Vamos começar vendo o significado da palavra termoquímica. Essa palavra ela pode ser desmembrada em duas partes. Em termo, que significa calor do grego, e química, que significa reações químicas, que são os processos estudados aí em toda a química. Então, a termoquímica seria a área da química que estuda a transferência de calor envolvida nas reações químicas. Então, o estudo do calor quando um fenômeno químico ocorre. Ao riscar um fósforo, o que nós temos? A liberação de calor que está dentro ali do fósforo, dentro do material, e vai esquentar ali o ambiente. O derretimento das geleiras faz com que, para poder derreter, o gelo tem que absorver o calor do ambiente e ocorrer aí o processo de fusão. E no laboratório, quando uma reação química ocorre, ao misturar duas ou mais substâncias, nós temos aí a absorção ou a liberação de calor que está dentro do reagente e vai ser visto, pode ser medido e calculado. Todos os processos que ocorrem na natureza, eles podem ser divididos em processos que absorvem calor ou processos que liberam calor. Se o processo, uma reação química, libera calor para o meio ambiente, nós temos ali um processo exotérmico. Já se o calor for absorvido durante uma reação química, nós teremos um processo endotérmico. Vamos entender isso melhor. Exo quer dizer para fora e térmico, calor. Então, calor vai para fora do material. Então, exo libera para fora. Vem aí do latim essa palavra. Já endotérmico, se nós olharmos o significado da palavra, quer dizer o que? Endo, absorve, para dentro. Térmico, calor. O calor sai do ambiente e entra para dentro do material. Então, na termoquímica, nós vamos julgar uma reação química como endotérmico ou exotérmico. Esse julgamento, essa classificação, ela vale tanto para fenômenos químicos quanto para os fenômenos físicos. O derretimento do gelo, que é a fusão. O que o gelo tem que fazer? Ele tem que absorver o calor do ambiente, o calor vai pegar, vai sair da vizinhança e vai entrar para dentro do gelo. E esse gelo, ao absorver o calor, ao ser aquecido, ele vai passar para o estado líquido. Uma vela, quando queima, ela vai liberar calor para o meio ambiente. Ela tem calor estocado. Ao acender essa vela, você tem a quebra de algumas ligações químicas e esse calor sai de dentro da vela para o ambiente.
Então, na termoquímica, nós temos dois tipos de processos. Os processos exotérmicos, que liberam calor, e o ambiente vai ser aquecido. A temperatura vai aumentar. E nós temos os processos endotérmicos, que são aqueles processos que absorvem calor e o ambiente vai se resfriar. Então, no laboratório, se eu pegar duas substâncias e misturá-las e o frasco ali que eu estou fazendo a reação química esfriar, eu tenho um processo endotérmico. Se eu misturar duas substâncias no laboratório e esquentar o frasco, o becker ou balão, eu vou ter aí a liberação de calor. Logo, eu vou ter um processo exotérmico. Vamos ver alguns exemplos aqui de processos exotérmicos e de processos endotérmicos. Qualquer queima de algum material, qualquer reação de combustão vai ser sempre um processo exotérmico. Por quê? Porque esquenta, o calor vai ser liberado durante aquele processo. Então, falou de queima de qualquer material, você terá um processo que libera calor. Portanto, ele vai ser classificado como exotérmico. E aí, no lado esquerdo, nós temos queima de uma vela, combustão do álcool ou derivados do petróleo, queima do propano. Todos esses processos são de combustão. São reações químicas classificadas como combustão porque ocorreu ali uma queima. Em todos, o ambiente é aquecido, a temperatura aumenta, logo tenho processos exotérmicos. Liquefação ou condensação da água. Aqui vocês têm que ter em mente que nós temos processos físicos e não processos químicos, porque a água, que é vapor, está no estado gasoso, ela passa para o estado líquido ou para o estado sólido e o calor vai ser liberado aí para o meio ambiente. Então, são processos que liberam calor, exotérmicos. Agora, a ebulição da água, a fusão do gelo, a fotossíntese e uma bolsa de gelo instantâneo são processos que absorvem calor. Então, esses processos vão ser endotérmicos. Imaginemos que você tem gelo ou água fervendo. Para a água ferver, entrar em ebulição, ela tem que absorver o calor do meio ambiente para poder passar para o estado gasoso. O gelo, para derreter, ele tem que absorver o calor. Por isso, são processos endotérmicos. A reação de fotossíntese, ela absorve calor da luz do sol para poder fabricar aí alimentos para as plantas. E a bolsa de gelo instantâneo, ela absorve o calor e faz com que você consiga fazer algum tratamento aí em algum órgão ou parte do seu organismo que você está sentindo dor. Então vamos resumir aí os processos exotérmicos e os processos endotérmicos. Processos exotérmicos são aqueles que liberam calor para o meio ambiente. E nesses processos, o sistema vai esquentar, a temperatura vai aumentar, vai sentir aí a sensação de quente. E se for dado uma reação química, na frente vai ser fornecido um valor chamado de ΔH, que é a variação da entalpia. Entalpia quer dizer calor, variação do calor envolvido naquela reação química. E toda reação química, ou termoquímica, para melhor dizer, vai ter esse valor do ΔH. Se o ΔH tiver um valor de menos, for menor do que zero, ou seja, negativo, nós teremos um processo exotérmico. Já nos processos endotérmicos, que são aqueles que absorvem calor, a sensação que nós sentimos ao misturar dois reagentes é de esfriamento, diminuição da temperatura. Então, ali nós temos processos que absorvem calor.
Aí vai ser fornecido uma reação química e o valor vai ser o quê? Positivo do ΔH, da variação da entalpia, que é a variação do calor envolvido no processo. Então, resumindo, ΔH negativo, processo exotérmico. ΔH positivo, processo endotérmico. Aqui nós temos algumas reações químicas e vamos analisar em todas que está presente o valor do ΔH. Então, se eu observar aí, na primeira reação do carbono sólido reagindo com oxigênio e formando o gás carbônico, ΔH menos 94 quilocalorias. Então, como o valor está negativo, tenho um processo exotérmico. Agora, no lado direito, nós temos o nitrogênio gasoso reagindo com oxigênio gasoso e se transformando em dióxido de nitrogênio. Já o valor do ΔH é positivo. Como o valor é positivo, nós temos um processo endotérmico. No outro lado, o hidrogênio reage com o oxigênio, transformando em água e liberando 572 kJ. Aqui nós temos que observar que não apareceu o ΔH, mas a quantidade de calor que está em kJ pode ser tanto kJ quanto quilocaloria. Calor pode ser calculado das duas maneiras e é possível fazer um cálculo na física para poder converter. Nós vemos aí que o calor encontra junto com o produto. Quando a quantidade de calor estiver do lado do produto, quer dizer que esse calor foi liberado ao ocorrer a reação química. Portanto, é um processo exotérmico. Então, existem duas maneiras para poder identificar a variação aí da entalpia, se é exotérmico. O ΔH negativo ou a quantidade de calor vir junto com o produto. Quer dizer que esse calor foi liberado. Já na última reação, nós temos uma quantidade de calor de 178 kJ junto com o reagente. O que quer dizer isso? Que o carbonato de cálcio, ao absorver 178 kJ na forma de calor, se transformou em CO2. Então, ali nós temos calor absorvido. Ele vai estar junto com o reagente na reação química. Então, existem duas maneiras de identificar se o processo é endotérmico. Primeira delas, que é o que eu vou explorar mais, ΔH. Se o valor for positivo, quer dizer que esse calor foi absorvido. E a quantidade de calor aparecer junto com o reagente, antes da seta, que também indica que o processo teve que absorver calor. O reagente absorveu para transformar em produto. Então, dois exemplos aqui de reações químicas. ΔH positivo, eu vou classificar como? Em reação endotérmica. ΔH negativo, libera calor. Reação exotérmica. Pessoal, para finalizar essa parte teórica, primeira parte desse assunto, nós vamos ver os gráficos. Os gráficos de processos exotérmicos, eles vão ter uma setinha para baixo. Então, o ΔH, que é a variação da entalpia, a variação da quantidade de calor, nesses gráficos vão aparecer apontada para baixo quando for exotérmico. E já no processo endotérmico, a seta do gráfico vai ser direcionada para cima, indicando que o processo é endotérmico. Então, para analisar um gráfico de termoquímica, você deve olhar a direção da seta. Se a seta estiver para baixo, é exotérmico, libera calor. Se a seta estiver para cima, é endotérmico, absorve calor. E aí vocês têm que observar lá no gráfico que a entalpia do reagente ela é maior, se eu jogar o valor 50, do que a entalpia do produto, que eu poderia jogar o valor 10.
Então, no processo exotérmico, que a seta está para baixo, a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto. Agora, olhando no gráfico à direita, nós vemos o que? A seta para cima. Seta para cima indica que o processo é endotérmico. E aí nós observamos que a entalpia do reagente, se eu jogar o valor 10, ela é menor do que a entalpia do produto, que eu poderia jogar ali o valor do HP50. Então, resumindo, seta para baixo, exotérmico, libera calor. Seta para cima, endotérmico, absorve calor. Agora nós vamos fazer um exercício para ver se vocês entenderam a explicação. Analisando aí uma reação termoquímica, nós temos aí o ΔH junto com a reação. Então vamos classificar. É uma reação endotérmica? É falso. Por quê? Porque o ΔH está negativo. Se ele fosse positivo, seria endotérmico. Então, nós sabemos que é uma reação exotérmica, que libera calor. Por quê? Porque nós temos ΔH negativo. A energia absorvida é 491 kJ. Falso, né? Se não é endotérmica, não teve energia absorvida. Teve, no caso, energia liberada. Quanto que foi a energia liberada? Então o item 3 aí é falso. E o item 4, ele vai ser verdadeiro. Porque essa reação ocorreu e liberou 491,5 kJ. Lembrando, exo quer dizer liberado. A energia do produto é maior do que a energia do reagente. Só temos energia do produto maior do que do reagente nos processos endotérmicos. Aqui nós temos um processo exotérmico, então é falso. A variação da entalpia é maior do que zero. Olha lá o valor, pessoal, tem um sinal negativo. Se tem um sinal negativo, é menor, então o penúltimo item é falso também. O gráfico está correto? Setinha em azul, apontada para cima. O que quer dizer seta para cima? Absorveu calor, é endotérmico. Falso, porque o gráfico, para estar correto, a seta deveria estar apontada para baixo. Todo gráfico de reação exotérmica, a seta é direcionada para baixo. Então, falso, o último. Muito obrigado e na semana que vem nós continuamos a segunda parte deste assunto. Então, bons estudos e até mais.